eu sou a Lu e hoje nós vamos fazer, respondendo a um pedido, uma chaleira relógio. E o texto que eu escolhi está em Mateus 25, versículo 13, que diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Aqui nós temos o risco que está disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Esse risco está medindo 34 por 24, é 1 a 3, e nós vamos começar fazendo o fundo. Esse eu vou fazer diferente. Eu vou usar o verde pistache, um pituá. Você pode usar um pincel grande. Você viu que tem um pouquinho de água no pituá? Ó, vai ficar assim bem aguadinho. E eu vou colocar saia das entranhas. Olha, isso daqui é fundo. Tô colocando aqui só para você situar onde que tá o desenho. E para você ver como é para ficar fraquinho. Aqui, por exemplo, olha só, eu não tô fazendo lá em cima aquele contorno. Eu tô fazendo só os cantinhos mesmo. Aqui, ó, vai saindo. Aqui também. Carreguei mais um pouquinho, tiro o excesso. Aqui pode ficar até um pouquinho mais forte. Aqui embaixo eu vou trabalhar assim, ó, e deixando fraquinho também. Olha só, vai ser uma mesa, né? Então a gente vai deixar só uma corzinha bem suave, porque depois a gente ainda faz outras sombras. Quero chamar a atenção para um detalhe. Aqui, ó, no final, não deixe quadrado. Sempre onde tem esse risco, seria a linha da mesa, né? Você tem que deixar assim, ó, puxadinho. Vai sumindo a tinta, não fica aquela marca quadrada, pesada. A tinta aqui pode ficar mais forte. À medida que vai para lá, você só vai fazendo isso com o pincel. E não deixa aquelas linhas terminarem na mesma direção. Ali em cima também vou fazer aqui, ó, um pouquinho. Limpando o pincel. Aqui dentro. Não passe a sombra por cima. Se você chegar com essa sombra até ali, você tem que passar. Porque senão vai ficar um fundo aqui dentro e ali atrás da alça sem fundo. Olha como eu fiz. Eu deixei escuro, mais escurinho aqui. Passei para o outro lado e fui sumindo com a tinta. Aqui não tem tinta, aqui também não. Aqui cheguei com a tinta, eu passei por trás e continuei do outro lado. Agora eu vou pegar um pouquinho do azul Caribe. Do mesmo jeito, coloco ali, só umedeci o pincel, pouquinho, né? Pouquinha tinta. E eu vou deixar um pouquinho mais escuro aqui, ó, essa parte da linha do horizonte aqui. Essa parte aqui também vou pôr um pouco. Mas agora eu não tô preenchendo mais o espaço, eu não tenho essa preocupação. Eu só vou deixando algumas manchas. Aqui em cima só um pouquinho nas entranhas. Aqui um pouquinho também. Passei pro lado de cima. Aqui. Aqui.
Aqui, posso pôr um pouquinho. E o lado de cá, a mesma coisa. Coloco aqui, venho sumindo com essa tinta. E olha como eu tenho necessidade de passar aqui, ó. Mais fortinho. E um pouquinho só aqui. Quero deixar esse espaço aqui mais claro. Eu vou descer um pouquinho com esse azul, só mesmo aqui embaixo, só nos cantinhos, olha. No cantinho eu aperto mais o pincel para sair um pouquinho mais de tinta. Aqui, por exemplo, ó, só deixo clarinho. Cantinho, aqui temos um cantinho. Então, eu vou apertar para sair um pouco mais forte. Aqui um cantinho e venho sumindo. Aqui a gente deixa assim para dar uma entrada de luz do lado esquerdo pro direito. Acertei dessa vez. Agora eu vou pegar um pincel menor. Vou pegar um pincel número 6 aparado. Ele tá bem durinho, bem sujinho. E eu vou trabalhar com o cinza chumbo. Cinza chumbo. Esse espaço aqui, ó. Eu vou colocar uma pincelada de água aqui também. Porque, novamente, Curitiba tá fervendo. Então, tá secando muito rápido. Agora, eu vou deixar aqui todo o contorno escuro e pelo meio pode até vazar um pouquinho de luz. Eu não preenchi chapadão. Eu coloquei um pouco de tinta assim, ó, nos ladinhos. E no meio eu dou uma trabalhada de pincel de um lado para o outro. Ó, aqui a gente já começa a clarear. Então, você não vai trazer esse cinza até a beiradinha. Pronto, aqui já foi. Aqui também a gente tem que vazar um pouquinho desse cinza por trás ali da alça. Mas é só um pouquinho, ó. Vem sumindo. Olha como eu vejo a passagem do cinza. Aí eu vejo o azul e eu vejo o pistache. Aqui só um pouquinho, aqui em cima nem precisa. Aqui eu vou colocar em cima do risco. E um pouquinho aqui assim, mas vou deixar meio manchado. Não vou preencher tudo. Do lado de cá também, vou pôr em cima do risco, por mais que o azul tenha descido um pouquinho. Mas vou colocar a linha mais forte em cima do risco. Aqui no cantinho, assim meio manchado. Aqui esse cantinho também bem escuro, meio manchado e nem precisa chegar ali. Só isso aqui. E agora já vou preparar aqui, ó, esses cantinhos. Pega mais um pouquinho de tinta, não vou colocar água, é só linha. Aqui, viu como ficou mais larguinho? Daí foi afinando, terminou em cima do risco. Aqui eu já vou deixar mais fortinho e vem terminando em cima do risco. Mas eu não preenchi o espaço inteiro. Aqui eu posso colocar assim, ó, todas as curvinhas, eu posso deixar uma cor um pouquinho mais acentuada. Aqui é um fundinho. Aqui outro fundinho. Fundinho sempre vai ficar mais escurinho. E aqui temos outro fundinho que pode ficar um pouquinho mais forte. Pronto. Terminamos o fundo. Agora eu vou começar lá de cima. Eu vou fazer aquelas folhinhas que tem lá. E daí nós vamos fazer esse papolo que ficou por trás da alça do bule relógio.
Nós vamos fazer essas folhas com as mesmas cores que fizemos o fundo, só que agora a gente vai acrescentar um pouquinho de branco para dar uma iluminada. Vou trabalhar com pistache, um pouquinho do azul e um pouquinho do cinza. É uma opção de uma folha de cor diferente, que você pode usar em outros trabalhos também. Ó, essa parte de baixo aqui, ó, a beirada, eu tô trabalhando mais com cinza. A parte de cima, eu trabalhei mais com pistache e com o azul. Uma base de folha, tá? Agora eu vou pegar um pouquinho do branco e vou colocar aqui, ó, no centro. E eu vou puxar esse branco pro lado onde eu deixei a ranhura. Geralmente eu faço o contrário, onde eu deixo a ranhura eu ponho a sombra, né? Mas nessa folhinha aqui, eu vou trabalhar só um lado com o branco. E vai ficar assim, arranhadinho. Do lado de cá, você viu que ficou uma outra metade? Eu vou limpar o pincel. Só limpando. Eu tenho tinta branca ali, vai ficar só assim uma claridadezinha. Agora esta daqui, verde pistache. Vou começar aqui. Esse lado aqui, ó, eu preciso que ele fique mais claro. Azul Caribe. E esse lado aqui eu vou colocar o cinza. Não se esqueça que quando você coloca as cores, não é só colocar e deixar lá, não é para ficar listrada. Você tem que ir colocando e tem que ir misturando. A gente não pode ver onde uma cor parou e onde começou a outra. Aqui embaixo bem escurinho. Olha só. Agora eu vou trabalhar com o branco do mesmo jeito. Eu coloco um pouquinho de tinta no centro e eu vou puxar essa tinta para cima. Vai ficar mais clarinho. Mais um pouquinho. Agora o meu pincel tá sujinho de branco. Aí, onde tem essa curvinha mais gordinha, eu vou colocar uma pinceladinha de sujeirinha de branco, ó. Agora aquela dali. Esse lado aqui vou deixar também mais claro. Um pouquinho do azul para quebrar esse verde. E o cinza para fazer um tom mais escuro. Se quando você estiver preenchendo, sair um pouquinho para fora, tem problema, inventa. A folha da papoula, ela é assim toda recortada. Então você pode ter dobrinha aqui onde eu não coloquei, que tá certo também. Aí, agora o branco, que eu vou colocar no centro de novo e vou puxar para cima. Não deixe muito pouco branco, porque senão quando secar vai praticamente desaparecer. Se isso acontecer, você volta com um pouquinho de branco outra vez. Não tem problema, a gente chama de luz seca. Depois que o trabalho está seco, você pode iluminar novamente. Eu já vou aproveitar essas cores e vou fazer essa parte verdinha aqui, ó, do botão da papoula. Verde, azul e cinza. As mesmas cores que a gente usou para fazer a folha. E vou iluminar um pouquinho aqui, ó. Mas aqui eu vou pôr a tinta e vou trabalhar assim meio redondinho. Coloquei a tinta no meio.
Ó, vai ficar uma sombra na parte de baixo ali, bem acentuada. Peguei um pincel zero e, ó, uma gota de água. Literalmente. Aqui eu tenho o cinza. Eu tô dando uma diluída. Ele vai ficar mais fácil de lidar para fazer tipo um contorno. Olha. É um acabamento, na verdade. Você vai fazer isso em todas as folhas e vai fazer também aqui no cabinho, nesse galinho aqui, ó. E esse galinho, ele tem umas partezinhas assim que você pode pôr um risquinho de lado, não é um galinho liso. Ó, você põe o galinho, depois você bate o pincel assim e deixa umas farpinhas. Aqui nas folhas, eu vou fazer esse acabamento, que é um semi-contorno. Não é um contorno inteiro pesado, tá? E você não precisa ficar bem em cima da linha. Você pode sair um pouquinho para fora, não tem problema. Ó, aqui aquela ranhura, a linha do meio, você pode acertar aqui, fazendo a linha do meio e uma ranhura, duas ranhuras, 3. Provavelmente depois que secar, a gente volta com um pouquinho mais do claro, tá? Ó, o meu já tá secando aqui. Eu quero que fique um pouquinho mais acentuada essa luz. Eu vou terminar as folhas que eu tenho aqui embaixo. Depois eu te mostro prontas. Olha, eu fiz as duas folhas. As outras do lado esquerdo eu vou deixar para fazer depois que fizer a chaleirinha. Agora nós vamos fazer a flor. Eu vou usar o vermelho bebê. Ele é um vermelho assim, meio rosado, diferente. É uma oportunidade pra gente usar quando a gente tem um arranjo assim, sem compromisso de cor. Eu vou começar por aqui. Essa pétala tá lá atrás e tá dobrada. Aqui, ó, essa área mais escurinha. Ali eu já vou colocar bem no contorno. Eu vou fazer assim meio manchado, tá? Não vou fazer muito lisinho, não. Ó, com o pincel número 6 mesmo. Meu pincel número 6 tá bem aparadinho e durinho. Deixei um espaço ali e eu já vou colocar umas pinceladas de branco. Coloca o branco bem no meio. Aí você vai dando pincelada para cima e para baixo. E não vai alisar, vai deixar assim. Se você alisar, você perde essa naturalidade da coisa. Agora eu vou fazer o outro ladinho aqui, dessa mesma pétala que dobrou. Então, aqui, ó, vou preencher. Aqui tá a dobra, né? Então, aqui tem que ficar bem certinho, não pode ficar crespinho. Aqui tá por trás. Vou preencher praticamente inteiro. Só vou deixar uma bordinha ali. Aí, agora eu vou pegar esse mesmo pincel com um pouquinho do branco bem na pontinha e vou fazer assim, ó. Eu vou colocar essa tinta. Vai ficar um contorno mesmo. Depois eu posso até usar um pouquinho aqui, nesse sentido. Só o restinho que tinha. Pronto. Agora, nós vamos fazer essa pétala aqui. Ela tá tão grande que eu acho que eu vou dividir aqui. Então, começo com o vermelho bebê
Não vou chegar muito na beiradinha ali, porque aqui eu quero pôr um pouquinho de luz. Só para mostrar que tá por cima. Eu gosto de trabalhar assim. Acho que eu vou dividir aqui, ó, assim. Vou deixar essa daqui por cima daquela. Eu vou usar um pouquinho de sombra de cinza chumbo. E vou colocar bem na beirada. Aquele buraquinho que eu deixei ali, ó. Não é liso, é todo cheio de curvinhas. Eu cheguei com o vermelho bem pertinho e agora eu venho colocando essa sombra e dando umas puxadinhas. E o sentido é esse. Aqui a gente tem o miolo, a pétala tá saindo daqui assim, ó, pra fora, nesse sentido. Inclusive eu já vou pôr aqui também. Fazer para dar uma profundidade. Olha, a direção que você puxa o pincel faz diferença. Aqui, como eu coloquei ela por baixo, vou deixar assim mais escurinho. Já circulei aqui com o escuro, o miolo, né? Eu vou colocar aqui uns pontos. Ponto é pinceladona, ó. Você já vai fazer o miolo. Passei bem em cima do risco. E já aproveitando esse pincel sujinho, eu vou colocar aqui também. Um pouquinho. Aí. E assim a gente vai construindo. Aqui eu deixei para colocar um pouquinho do branco. Aqui ele vai sumindo. Uma pinceladinha de branco nesse espaço e uma nesse espaço. Agora eu vou trabalhar com ela nesse sentido. Geralmente eu não uso branco com o vermelho. Ele dá um rosa, mas o vermelho bebê, ele já é meio rosado. Agora, essa pétala, vamos colocar o vermelho bebê. Aqui eu deixei por cima, então eu vou preservar uma beiradinha para pôr o branco. E como ela tá por baixo dessa grandona aqui, eu já vou colocar um pouquinho do cinza. Tá, nem lavei o pincel, vou pôr um pouquinho do branco ali, vou pôr um pouco do branco aqui. Não vou preencher inteiro, tá? Ó, aqui já acabou o branco. Pinceladas. E agora a última. Eu vou colocar aqui. Ui, tava sujo. Sujei o pincel ali. Faz mal, não? Essa parte aqui é escura mesmo. Aqui eu vou preencher quase até em cima. Aqui eu vou trabalhar com o pincel assim, fazendo esse movimento, ó. Meu cinza tá molhado, tá ficando sujinho. O pincel tá bem limpo. Ah, eu vou aproveitar e vou colocar um pouquinho do cinza, ó. Tirei o excesso aqui. Agora, você viu que temos altinho e fundinho, altinho e fundinho. Onde a gente tem um altinho, eu vou colocar um pouquinho de sombra. Pincel sujinho só, ó, outro altinho. E essa sombra eu vou conduzir para esse ponto aqui, que é o centro da pétala. Agora eu vou colocar um pouquinho do branco, acho que vou chegar mais pertinho
para não ter a necessidade de preencher espaço, porque o branco é só uma colocadinha de tinta. Se a gente deixa o espaço muito grande, daí tem que preencher. Aí. Ora, só um detalhezinho. Onde eu tenho altinho, coloquei a sombra. Onde eu tenho baixinho, eu vou colocar a luz. Altinho, sombra, baixinho, luz. Aqui uma pontinha, eu vou deixar mais claro. Contorninho, poderia fazer com pincel zero, só que ia ficar muito desenhado. E eu não quero que fique desenhado. Então, com o pincel número 6, é mais difícil desenhar. Um pouquinho de luz aqui. Eu já vou finalizar aqui com um pouquinho do amarelo canário, que eu vou colocar aqui, ó, quase tudo. Aí, o verde pistache. Aí, eu pego um pouquinho do cinza e vou entrando pra cima desse verde. Viu como arrematou aqui sem ficar uma linha forte, nítida? Um pouquinho do branco, bem pouquinho. Aqui, ó, em cima do amarelo. Pronto. Eu vou usar um pouquinho do vermelho vivo aqui. Ele vai dar um brilho diferente. Eu tô colocando no espaço que sobrou entre o branco e o cinza e tô puxando pra cima do cinza. Aqui também um pouquinho. Aqui um pouquinho. Aqui um pouquinho. Você viu que todo lugar que tem o bebê puro, você coloca no centro e puxa pra cima e pra baixo. Não é preciso preencher inteiro. Prontinho. Agora, nós vamos fazer o relógio. Eu reforcei com o lápis 6B aqui os números, os pontinhos e esse ponteiro para eu saber bem certinho onde que tá. Eu vou colocar aqui dentro uma misturinha de branco e eu vou colocar o branco não puro, assim, ó. Tá vendo como o meu tá bem duro? Olha aqui, ó, eu fiz três pinceladas de branco e vou colocar uma pincelada de água. Na verdade, eu quero colocar ali dentro um marfim. Acho que vou colocar mais uma pincelada de água. O que é uma pincelada? É quando eu mergulho no copo e tiro. O pincel ficou carregado de água, mas ele nem tá pingando. Ó, esse tanto aqui eu acho que dá para preencher essa área. E agora eu vou colocar aqui um pontinho, olha só, de amarelo canário. Ele vai ficar assim um pouquinho mais claro do que o marfim. E eu vou preencher essa parte aqui todinha com essa mistura. Essa parte de dentro, você viu que ele tem algumas linhas, não é um círculo perfeito aqui, que tem sombras. A foto do relógio foi tirada meio de ladinho, digamos assim. Quer ver? Olha aqui onde eu tô olhando. Tá vendo que tem umas sombras? Então, essas sombras é que a gente vai fazer agora.
Quando você estiver passando o pincel com a tinta aqui, em cima dos números, passe bem de leve, não esfregue. Se você esfregar, você vai limpar, você vai lavar. Se você não esfregar e passar de leve, daqui a pouquinho ele vai aparecer. Você não vai ter dificuldade nenhuma para enxergar. Ó, você viu que eu vou ter que fazer mais tinta, então continua naquela proporção. 3 pinceladas de branco e 2 de água. E um pouquinho do amarelo canário. Preenchido aqui a parte do centro, agora eu vou fazer essa parte de fora. Eu tenho aqui uma misturinha ainda e eu vou colocar um pouquinho do cinza chumbo. Ó, uma pincelada, um pouquinho do cinza chumbo. E com essa misturinha eu vou começar aqui, ó, na próxima divisão. Eu vou colocar por partes, que eu acho que fica mais fácil para você. Ó, eu vou encher até aqui. Na verdade, ficou só aqui um pedacinho, que ali é um branco puro. E agora, ainda tem uma sombra aqui um pouco mais escura, que eu vou fazer com um pouquinho do sépia. Eu vou acrescentar o sépia a essa mistura aqui de cinza com amarelo. Acho que pode ficar um pouquinho mais forte. Então, eu vou lavar o meu pincel, vou pegar o sépia, vou tirar aqui o excesso de tinta no pratinho e vou colocar bem aqui, ó, na linha de fora. Aqui ele vem sumindo, sumiu. Carrego o pincel, tiro o excesso e volto. Aqui eu vou continuar, eu vou até o final ali, fazendo a linha de fora, assim. Agora com o pincel sem tinta, eu venho trazendo para cima do cinza, esse lado aqui. Aqui ele vai ficando mais, a sombra vai ficando mais clarinha. Isso. Com essa parte aqui, agora a gente não precisa se preocupar. Agora eu vou colocar de novo um pouquinho do branco aqui no pratinho. Eu vou colocar um pouquinho de água. Você pode diluir com aquarela silk, se você quiser. Ou, de repente, a sua tinta nem precise diluir. Mas eu sempre gosto de colocar um pouquinho de água ou um pouquinho de aquarela para deixar a tinta mais fluida quando eu vou preencher uma área grande. Porque não fica pesado, o tecido não vai ficar muito duro. Eu vou preencher toda essa área da alça aqui, ó, e esse lado aqui com esse branco que eu deixei um pouco mais aguadinho, um pouco mais líquido. Olha, preenchi aqui toda essa área de fora, deixei só ali a tampinha. E eu vou pegar uma pinceladinha de azul caribe e eu vou colocar aqui do ladinho, que ainda sobrou um pouquinho do branco. Vou misturar com um pouquinho do branco para ele ficar um pouquinho mais suave. Olha, eu passei o branco inteiro, passei o azulzinho que a gente misturou, caribe com branco, e não gravou. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou refazer para você ver como eu fiz. Então, pega um pouquinho, eu vou passar aqui, ó, toda a borda. Eu já passei, então
Agora eu só tô te mostrando. Aí eu dou uma leve esfumadinha. Depois eu vou passar aqui, ó, na borda do lado de dentro também. Eu passo bem em cima do risco, certinho, e dou uma esfumadinha, para não ficar só um contorno. Aí eu pego mais tinta e a cada fundinho desse eu ponho assim, ó, um pouquinho de tinta. Tá vendo que ficou aqui um gordinho, um gordinho, um gordinho, um gordinho? Porque eu coloquei tinta aqui, 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 aqui e aqui, ó. Cresci um pouquinho. Aí depois você dá uma esfumadinha nessa tinta que você colocou ali. Aí vai ter esse resultado. Aqui embaixo, passei de fora a fora. Aí, eu vim aqui, ó, esse lado. Passei aqui, desci até embaixo e segui aqui a linha. Esse lado eu esfumei bastante. Você viu que ficou o azul até por aqui. Ficou só um buraquinho, só um pouquinho de branco aqui assim. Aí aqui embaixo também, ó, passei toda a linha. Aqui, passei embaixo e esfumei pra cima, deixei bem mais escuro. Aqui também. E aqui todo o cantinho, deixando com um pouquinho mais de azul. Agora, aqui o bico. Eu vou colocar o azul toda a linha de baixo. Aqui, ó, nesse gordo, eu vou trazer o azul um pouquinho mais pra cima, mas não vou encontrar aqui. Essa borda vai ficar mais, esse lado aqui vai ficar mais clarinho, vai ficar mais branquinho. Ó, esfumei, mais um pouquinho de tinta, aqui na borda de cima. E agora aqui, ó. Contorninho. Aqui eu vou colocar mais tinta também. Você viu que aqui, ó, ficou bastante azulzinho. Ficou um branco puro aqui e um branco puro aqui. Agora eu vou trocar de pincel. Vou pegar um pincel seco, durinho e menor. Um pincel número 4. Eu vou pegar uma pincelada do cinza chumbo e vou colocar aqui em cima dessa tinta azulzinha. Ele vai ficar um pouco mais suave, vai ficar um cinza mesmo. Cinza é preto com branco, tá? Cinza chumbo tem um pouquinho do azul. Eu fiz algumas misturinhas, eu dei aula e eu ensinei a fazer o cinza chumbo. Então, se você quiser, dá uma olhada lá no meu canal, as misturinhas de cinza. E agora, não é em todo lugar que tem esse cinza. Eu vou começar por aqui, ó. Onde o azul tá maior, a gente cresce um pouquinho, colocando o cinza. O cinza não vai cobrir o azul. Esse lado aqui, ó, ele fica bem mais forte. Pode crescer um pouquinho mais. Aqui também fica fortinho. Aqui, ó. Olha como ele vai realçando. Tem que misturar mais um pouquinho. Essa parte aqui também fica, o cinza fica bem forte. Aqui. Parece que nem vai dar diferença, né? Mas dá bastante diferença. E não se esqueça dos detalhes. Detalhes são importantes. Ali tem bastante, aqui também, ó. Você viu, todo lugar que tem bastante azul, vai o cinza, e o cinza não cobre o azul. Aqui embaixo também. E por se tratar de uma porcelana, ela não tem textura.
Tem que ficar bem lisinho. Aí é a misturinha que vai fazer a diferença. Essa parte aqui eu vou deixar bem mais escura, que é uma parte que tá lá por dentro, é uma entranha. Aqui no cantinho também. Essa parte aqui, vou colocar só um pouquinho de cinza aqui. Essa área aqui não vai ficar escura. Só aqui um pouquinho, ó. Voltando, acho que vou acrescentar um pouquinho mais aqui. Faz sumir. Aí, agora aqui, ó, em cada curvinha dessa, um pouquinho mais. Você coloca na curvinha e vem entrando com a tinta. Ó, coloco na curvinha e venho entrando, sumindo. E mais um pouquinho aqui. E fazendo sumir. Bom, essa parte agora da porcelana a gente deixa secar para fazer mais um pouquinho de luz e para fazer o brilho. Essa parte aqui tem uma coisinha que a gente precisa fazer ainda, aqui embaixo. Você viu que tem um risco, você vai colocar um pouquinho dessa mistura de cinza em cima do risco. Vai ficar uma coisinha de branco no meio, é isso mesmo. Ó, só dei uma esfumada. Aí. E aqui ficou meio indefinido, vai ficar tudo escurinho. Olha, já enchi aqui a tampa. Agora eu vou colocar o azul. Coloco aqui. Aqui tem uma linha, tá? No teu risco foi. Eu não tinha feito a minha linha aqui. Então vai ser aqui, ó. Bem nesse espaço. Você vai puxar aqui um pouquinho do azul. Do lado de cá é a mesma coisa, ó. Coloca aqui e vai puxando. Depois, aqui é na parte de baixo. Puxo pra cá e puxo pra cá. Tô colocando o azul. Aqui eu tenho azul na parte de baixo e vou colocar azul aqui no centro e vou subir até encontrar aquele azulzinho lá de cima. Vai ficar uma claridade aqui e uma aqui. E agora aqui na bolinha todo o contorno. Inclusive aqui embaixo. Pronto. Já colocamos... Ah, outro detalhe. Aqui, ó. Passa um pouquinho do azul também. Agora, aquele cinza com um pouquinho do azul. Vou começar aqui e vou deixar mais acentuado. E o cinza já tá ficando durinho. Aqui também, ó, vou deixar a linha, vou passar o pincel bem em cima mesmo da linha. Depois eu vou passar um pouquinho do sépia ali para separar, para fazer aquela linha de baixo. Aqui tem sombra para cima e para baixo. O cantinho puxa para a esquerda. Mais um pouquinho. Agora eu vou colocar aqui, ó. Um pouquinho ali e um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui no meio, puxando para cima. E aqui é da parte de cima. Embaixo não tem. E agora o gordinho aqui de cima, esse lado que fica mais escurinho, tá mais sombreado. Aqui um pouquinho menos. Pronto, agora um detalhe que eu vou fazer com o pincel menor, número 2,
e o sépia. Eu peguei o sépia puro, mas eu só sujei o pincel, tá? Não tá carregado de tinta. Primeiro aqui, esse cantinho aqui, ó, ele leva um pouquinho do sépia. Depois, aqui, esse contorno. Tô trabalhando bem em cima da linha, tá? Vai ficar assim um pouco mais forte. Aqui ele vem sumindo, sumiu. Aqui, um pouquinho mais escuro também. Aqui eu subo com esse escuro e puxo pra cá. Aqui ele já sumiu. Pronto. Aqui fica assim meio redondinho, porque é essa parte que tá por cima. Por um pouquinho mais, aí. Agora, desse lado aqui, tem um pouquinho do sépia aqui e um pouquinho aqui, ó, só um pouquinho. Só uma sujeirinha mesmo. Agora, aqui, onde tá mais acentuada aquela sombra, e um pouquinho aqui. Onde tá mais acentuada a sombra também. E para finalizar, aqui embaixo. Esse cantinho aqui e um pouquinho aqui. Pronto, acabamos as sombras. Agora é um outro dia, eu vou continuar o trabalho. Eu peguei o pincel 0, o cinza chumbo, e eu vou fazer os números. Isso é uma coisinha que tem que fazer bem devagarinho para ficar certinho. Eles não são fininhos, são assim, ó, mais grossinhos os números, mas é preciso ficar bem parelho. Isso quer dizer, os números têm que ficar do mesmo tamanho. Então, você vai seguir bem direitinho o risco e vai deixando assim bem certinho. Eu vou fazer os riscos, depois os pontinhos, depois aqui, ó, essa parte toda é preenchida também. Então, eu vou adiantar essa parte e já mostro pra você. Olha como ficou o relógio. Você viu que aqui o meu número 8 ficou meio tortinho. Eu vou deixar secar, aí depois eu vou ajeitar. Agora eu vou pegar um pincel que tá bem durinho, com um pouquinho do sépia, tiro o excesso aqui, eu vou realçar essa parte aqui, ó, da sombra, que agora o trabalho tá seco. Então, dá pra fazer isso com mais facilidade. Aqui ainda com cuidado, porque os meus números estão úmidos. Então, é bom fazer com tudo sequinho. Essa parte aqui, bem na beirada, ó, tem que ficar um pouquinho mais escura. Só até por aqui, daí vai sumindo. Na sequência, eu faço aqui essas duas folhas e esse verdinho aqui do botão. Quero mostrar pra você, olha, eu fiz aqui a base da folha e olha como eu fiz aqui embaixo. Aqui a gente tinha um fundo com uns toquezinhos de cinza chumbo. Aí que eu fiz, para diferenciar a folha aqui, a base que é escura, eu coloquei um pouquinho do azul assim, ó. E nessa parte aqui que ficou mais verde, eu coloquei um pouquinho do verde. Aí separa do fundo. Aqui também, ó, coloquei um pouquinho do azul para poder separar do fundo. Olha só como ficou a folha. Agora só falta aquele contorninho, que não é um contorno, mas é só um acabamentinho assim. Ó, folha da papoula
ela é toda recortada, já falei isso, né? Então, quando vocês estão pintando, é preciso pensar nisso e não alisar. Sempre que tiver, ó, uma voltinha, respeita. Aqui nem preciso. Agora eu coloquei um pouquinho de tinta aqui no pratinho e eu vou tirar o excesso do pincel e vou fazer a luz dessa chaleira. A gente pintou a base, a gente preencheu um fundo branco, fez uma sombra com o azul e o cinza e o sépia. E agora, nesses espaços mais claros, a gente coloca, ó, eu sujo o pincel, coloco bem no lugar branco e vou empurrando a sombra. Isso dá uma suavizada. Olha, vem empurrando, não é para cobrir totalmente. Olha como fica bem mais suave. Aqui ainda não tem. Aí eu coloco o pincel bem no lugar onde já tem o branco quase puro. E vou empurrando essa sombra. Aqui também. Em todas as áreas que tiver esse branco, e tem nela toda, você vai fazer esse processo. Aqui a gente já vai deixar uma linha, aí dá uma esfumada. Aqui também, uma esfumada no redondinho. Aqui, ó, eu tenho a linha assim, sumiu. Aqui eu tenho a linha assim. Inverte, tá vendo? Assim e assim. Vou deixar um pouquinho mais. Aqui, ó, deu até uma manchadinha ali. Então, agora é hora de acertar. Sempre trabalhe com pouquinha tinta no pincel, porque se tiver muita tinta, vai preencher tudo de novo, e a gente não precisa disso. Aqui, ó, essa beiradinha fica bem contrastante. Olha aqui onde eu coloquei e onde eu não coloquei. Eu acho que dá para perceber a diferença. Para fazer isso aqui, se você quiser pegar um pincel menor, fique à vontade. Aí venho crescendo para trás. Esse lado também eu tenho aqui, ó, um espaço que eu posso pôr um pouco mais de branco. Aqui embaixo na linha. Agora eu vou fazer aqui no bico. Não, aqui do ladinho também eu tenho esse branco aqui bem acentuado. Aqui, ó, esse pedacinho aqui. E agora aqui o bico. Esse pedaço. E aqui em forma de duas pinceladas assim, mas pode empurrar um pouco essa sombra. Quando você tem certeza que teu pincel não tá carregado de tinta, você pode subir, ó, em cima do escurinho ali. Agora só tá faltando um pedacinho e eu vou pegar um pincel menor. Pegar um pincelzinho número 2, que tá bem gastinho, bem aparadinho. Peguei tinta mesmo, ó, agora eu não tirei o excesso. Pra fazer, eu tenho que apoiar meu dedo pra fazer essa linha aqui, que é bem branquinha. Aqui some. Aí ela vem crescendo. Aqui ela tem que sumir novamente. Então, eu venho trazendo. Quando o dedo tá apoiado, você pode fazer esse giro com o punho
E você tem uma autonomia aqui, ó, para trazer o pincel até o final. Sumiu. E essa parte fica bem branquinha. É porque o relógio, ele é um pouquinho mais fundo do que essa parte aqui da porcelana. Por isso a gente tem, na fotografia, a gente tem essa luz. Aqui um pouquinho. Você viu que mudou? Agora eu tô continuando aquela linha lá de cima. E com cuidado, porque aqui a minha folha ainda tá úmida. E isso daqui tem que ficar bem redondinho, certo? Mas depois de seco, você pode ajeitar. Aqui a gente vai passar uma linha, um fio de branco, separando o relógio da tampa. E eu vou fazer isso com pincel zero, olha só. Pronto. Agora tem mais um detalhezinho. Aqui dentro do relógio, o meu ainda tá úmido, os meus números, eu preciso consertar aquele 8. Entre cada 2 pontinhos desse, nós temos 4 pontinhos. 2, 3, 4. Saiu risquinho, tem que ser pontinho. Então, trabalha com o pincel bem de pé, tá? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Você vai fazendo isso e no final você vai perceber que vai ficar uma roda. Vai ficar assim, ó. Eu vou colocar no teu risco, tá? Que daí fica mais fácil. Mesmo passando o marfim, você vai ter a direção certinha. Agora, a gente vai escrever aqui, ó. Eu vou fazer no risco um rabisco, na verdade. Mas ele sai aqui e atravessa aqui. É um relógio de quartzo. Mas eu só vou colocar assim, ó. Eu não vou escrever. Simulei uma escrita. Agora, eu vou arrumar aquele 8 ali. Ainda não secou, mas já dá pra arrumar. Então, se você fizer alguma coisa aqui que sair errado, você volta com um pouquinho do marfim. Olha, já arrumei. Fiz aqui a barriguinha. E agora aqui dentro vou crescer um pouquinho. Pronto, só deixar secar. O marfim vai ficar igual a cor do fundo e tá tudo certo. Prosseguindo, pra gente finalizar essa chaleirinha, nós vamos pôr uns brilhos, que é um branco puro. Eu vou usar uma pinceladinha de branco. Essa pinceladinha de branco eu vou colocar aqui. Duas, assim, uma maiorzinha e uma menor. Depois nessa parte aqui, ó, vou colocar aqui bem no centro uma pinceladinha. Mais um pouquinho. Aqui eu tenho uma pincelada, 2 pinceladas menores. Não deixa excesso de tinta, tá? Aqui nós temos 2 pontinhos. Depois nessa parte aqui nós temos um pontinho. Nessa parte gordinha aqui, nós temos um pontinho aqui também. Nessa parte aqui temos um pontinho. São vários reflexos. Aqui, ó, bem em cima do 3, quase chegando nesse ponto ali, a gente tem uma pincelada aqui e uma mais comprida aqui. Ó, ele basicamente cobre o 3. É um brilho também. Depois aqui, ó, nessa parte também tem um brilho, assim, mais compridinho. Aí eu tenho mais um brilho aqui no bule, aqui no bico do bule. E depois aqui, ó, bem nessa partezinha onde tem o branco ali. Bom, colocamos todos os brilhos.
Agora vamos para a papoula. Eu vou começar a papoula aqui por dentro. Eu vou colocar aqui, ó, assim pelo meio, um pouco do vermelho bebê. Você viu que eu deixei aqui uma área, ó, toda a volta dessa pétala, porque ela tá por trás de todas as outras. Aí, essa pétala aqui, eu vou colocar assim, ó. Vou chegar aqui no miolinho. Faço a linha e limpo o pincel. Depois, essa daqui, ela tá por trás, então aqui vai um escuro. Vou deixar essa parte aqui mais escura. E aqui eu não vou chegar pertinho também, porque aqui também é escuro, ó, tá lá por trás, lá por dentro. E agora eu já vou colocar um pouco do cinza. Esse cinza vem aqui. E aqui, ó, não precisa misturar muito, tá? Você vai dando umas pinceladinhas. Pode deixar meio manchadinho. Aqui um pouco também, para mostrar que tá por trás. Vou deixar aqui mais escuro. Aqui. Ali vou deixar mais claro, porque senão vai ficar muito escuro. E aqui. Bom, eu tenho um miolo ali, vou fazer o miolo já, para poder fechar o escuro. Amarelo, miolo do mesmo jeito do outro. Vou colocar um pouco do verde desse lado de cá. E uma pinceladinha de branco aqui, ó, do lado de lá. Aí. Mais verdinho. E agora eu vou preencher aqui essa parte de baixo com o cinza. Eu já vou deixar aqui assim, ó, meio manchado, com pontinhos. E aqui, olha, bem redondinho. Viu que eu só fiz batidinhas com o pincel. Vou colocar agora o branco. Vou colocar aqui, assim, ó, dei 2 pinceladas. 1 e 2. Vou colocar um pouquinho aqui. E vou colocar aqui. Lavo meu pincel e vamos para essas outras pétalas. Agora, eu tenho aqui 3 pétalas. Essa tá por trás dessas outras 2. Então, eu vou começar por ela. Vermelho bebê no meio. Aqui tá por baixo, então eu quero deixar mais escuro. E aqui, eu vou chegar um pouco mais perto. Vou deixar mais claro. Chegar com o vermelho até na pontinha ali. Agora, eu já vou pegar o cinza. O cinza vai contornar as pétalas que estão por cima. Vou puxar ele um pouquinho aqui. E agora, eu vou colocar o branco aqui, ó, nessa beirada. Puxar ele pra dentro. Você viu que eu tô colocando assim, ó, bastante tinta? E eu não misturo muito. Eu deixo essa tinta meio marcada. Aqui só aquelas pinceladinhas, ó, que vai dar uma iluminada. Agora é essa daqui, que ela tá por trás dessa e por cima dessa e por cima daquela. Eu fiz um risco aqui para marcar onde eu vou colocar a luz. Mas eu primeiro vou colocar aqui, ó, o vermelho por trás, como se fosse uma dobrinha. Vai morrendo por aqui. E desse lado de cá,
Vou entrar com um pouco mais desse vermelho. Aí, agora eu vou pegar um pouco do escuro e vou colocar só aqui. Vou puxar ele um pouquinho aqui, ó, pelo meio. Agora, olha, presta atenção. Eu não vou colocar aqui, eu vou pôr um branco. Eu vou colocar aqui atrás, ó, um pouquinho desse escuro. Assim a gente faz a luz e a sombra e dá um contraste. Vou colocar o branco aqui, puxando. Vou colocar aqui, ó, na linha. Aqui eu vou colocar só assim aquelas pinceladinhas, sem esfregar. Aqui vou colocar bastante branco e vou puxar. Assim a gente faz a forma, ó. Aqui, ó, pode até juntar, tá vendo? Aqui não precisa trazer esse branco, não precisa juntar ali, não. Eu sei que tem gente que adora esse tipo de pintura, ser mais largado, mais solto. Então, para essas pessoas, isso daqui vai ser um belo de um desafio. E agora a última pétala. Ela tá por cima de tudo. Ela tá na frente. Então, eu vou colocar o vermelho praticamente nela inteira. Agora, eu vou usar um pouquinho do cinza só para fazer uma dobrinha aqui. Vou até tirar o excesso. Aqui tem um fundinho, eu vou puxar aqui, ó. Puxa para trás. Agora, eu vou colocar aqui um pouquinho. Tô fazendo meio que a forma de fora. Você viu que tem várias curvinhas? Respeita, não deixa reto. Acho que eu vou colocar um pouquinho aqui também, ó. Agora, o branco, que vai arrematar tudo isso, vou colocar uma pincelada gorda aqui, vem sumindo. Você viu que fez contraste aqui com o escuro. Agora, eu vou colocando pinceladinhas aqui. Eu tenho esse escurinho embaixo que faz uma base e... Ó, uma pincelada aqui, lavo meu pincel. Isso aqui ficou muito pontudo. Dou uma disfarçadinha e volto com um pouquinho do cinza, amenizando isso daqui. Aí, agora ficou mais bonitinho. Agora, a gente pega o vermelho vivo e dá aquelas pinceladas em cima do vermelho natal. Não põe em cima do branco de jeito nenhum. Em cima do cinza, você até pode colocar. Então, as pinceladas do vermelho vivo, só em cima do vermelho bebê. Mas não precisa preencher inteiro, tá? Só uns toques. Em cima do branco, nunca. Em cima do cinza, até pode, ó. Passar o pincel sujo que não tem problema. Isso faz ficar uma cor vibrante. E agora, o botãozinho, que foi a última coisa que ficou para trás. Agora, esse botão aqui de baixo. Vermelho bebê. Agora, o cinza chumbo, eu vou colocar aqui. E vou colocar aqui, ó. Só para separar. Você viu que eu dei pincelada aleatória? Pois é, é assim mesmo. E agora aqui eu vou completar com o vermelho vivo. Aí ele já fica mais claro. Ó, só uma pinceladinha. Vou deixar assim manchadinho. E agora um pouquinho do branco. Esse branco eu vou pôr aqui. Assim, ó, só um brilho. Acho que eu vou pôr um pouquinho mais aqui. Isso. Olha aí que beleza. E agora eu tenho que fazer o cabinho para esse botão. O cinza, eu vou sair... Da onde que eu vou sair?
Vou sair daqui, vou fazer uma curva e vou descer. Ó, pegando bem no meio dessa parte aqui do botãozinho. Vou fazer mais um galinho aqui, assim, ó, só pra eu poder puxar ele saindo daqui, que eu quero uma coisa mais comprida. Isso, agora aqueles... Tem uns, umas ferpinhas, só que isso daqui é molinho, não espeta. Ó. Aí, lá em cima eu já fiz. Eu senti falta que depois de pintado eu vi que tem uma linha diagonal aqui que eu achei muito forte. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma folhinha aqui pra... Ele vai dar um pouco mais de equilíbrio. No teu risco vai, tá? Não se preocupe, você não vai precisar fazer a folhinha assim à mão livre, sem risco. Tô usando um pincel 2. Fechar aqui com o cinza. Vou colocar uma dobrinha ali só pra dificultar um pouquinho. Ficou reto, né? Então agora eu vou trabalhar com o branco. Vou puxar o branco pra cima. Aqui é área de sombra, então a gente nunca chega com essa luz lá dentro. Fica mais aqui pra ponta. E agora aqui, olha, virei o pincel para cima. Vou fazer 2 voltinhas e vou fechar aqui. Com o pincel 0 e o cinza. Só os detalhezinhos. Prontinho. Agora eu gostei um pouquinho mais da composição, acho que melhorou. E vou pôr um pouquinho mais de fundo escuro aqui também. Aí, agora eu tô satisfeita. Então, o trabalho está concluído. Trabalho concluído, acho que ficou bem interessante a ideia da minha aluna virtual aqui, de colocar o reloginho dela, né? Fotografia que ela me mandou. Muito obrigado. E esse risco você encontra disponível gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia financeiramente, eu agradeço de coração. E até o próximo vídeo.